Choque total, agora vazou tudo. Notícia sobre Campaz explodiu os bastidores do Vasco. Definição histórica. Vamos falar tudo para você, torcedor vascaíno, sobre mercado da bola, sorteio na Copa do Brasil, o futuro do Vasco em andamento e muito mais. Salve você antenado aqui no canal, meu nome é Lineker Biondi, estou chegando nessa terça-feira com todas as informações do Vasco para você e é claro, você torcedor vascaíno vai ficar sabendo de todas elas. Mas antes eu peço sempre na humildade, na moral de sempre o seu joinha, o seu like avisa para a plataforma que falar do nosso Vasco é positivo, traz mais vascaínos apaixonados para esse vídeo e claro, sobe o nome do Vasco nos top trends da plataforma. É muito benéfico o seu like e claro, não se esqueça, eu acabo de liberar, tá liberado. Botãozinho inscrito, inscreva-se aqui embaixo. É só clicar e fazer parte do nosso canal que cresce a cada dia. Somos mais de 112 mil inscritos. E vamos embora juntos com o botãozinho liberado aqui embaixo para você que tá chegando hoje pela primeira vez se inscrever. Seja bem-vindo ao seu canal diário de notícias do Vasco, beleza? E vale lembrar, obviamente, que eu quero perguntar para você no início desse vídeo, você que tá aí, qual será o melhor caminho para o Vasco na Copa do Brasil? Temos aí Atlético Mineiro, Cruzeiro, Grêmio, Internacional, Santos, Palmeiras, Vitória e olha só, hein, pelo caminho do Vasco, a gente pode ter também aí esses clubes. E eu queria saber a sua opinião sobre qual seria o melhor caminho para o Vasco. Coloque o nome, seu nome nos comentários, a cidade de onde você está falando e qual adversário você escolheria para hoje, 11 da manhã, aqui no canal, live ao vivo às 11, então já grava aí para a gente voltar aqui, nós vamos acompanhar juntos o sorteio e a definição do novo adversário do Vascão. Um abraço para o Xandão de Cariacica, Espírito Santo, um abraço para o Walter também que está chegando aqui, um forte abraço também para o Aloísio do interior do Ceará, um abraço para o Rafael de Barbalha também no Ceará, um forte abraço para o Jorge de Maringá e todos vocês que deixam aqui nos comentários a cidade de onde você está falando e o seu nome. No próximo vídeo eu venho aqui também com o seu abraço, beleza? Vamos ao que interessa, as informações importantes do legítimo Clube do Povo, do Vasco da Gama, nessa terça-feira de definição. Vasco define seu futuro na Copa do Brasil e a definição pode ser histórica, porque com o elenco que está sendo montado diante das negociações, o Vasco pode ser um dos favoritos a buscar o título dessa competição. Temos pela frente algumas equipes, né, que são difíceis, na minha opinião, principalmente o Palmeiras, mas tem também muitas acessíveis, né, principalmente se a gente for pensar aí em alguns clubes como Santos, Vitória, na minha opinião, são mais acessíveis no momento. Queria saber a sua opinião. Obviamente, junto com a cidade que você está falando, a gente vai trazer para vocês aqui sempre o melhor a partir das 11 da manhã. E vamos falar sobre choque total. Agora vazou. Tava todo mundo na dúvida. A dúvida parece que acabou, hein? Olha só, rapaz, o zagueiro Gabriel Pereira do Copenhague, o jogador que custa cerca de 4,5 milhões de euros e mais 1 milhão de euros de bônus, né? Foi o que o Copenhague pediu pelo atleta. Começou a seguir o Vasco nas redes sociais. Vazou tudo. Pode parar, porque também uma postagem, né, feita pelo jogador, o MC Darlan, o dono do hit A Barreira Vai Virar Baile, entre outros hits da torcida do Vascão, o super MC Darlan comentou nos comentários lá de uma postagem do Gabriel Pereira falando: "Te aguardo na barreira". Postagem essa que teve esse comentário e curtido pelo zagueiro. Rapaz, isso é um indício de que algo pode acontecer. Mas, pelo outro lado, né, todos nós sabemos que a nossa pesquisa aqui ela vai fundo.
o jogador também segue o Palmeiras e também segue o Flamengo nas redes sociais. Agitou a galera, explodiu a torcida, mas as definições ainda são muito preliminares, né? Mas enfim, trazendo aqui o registro para vocês. E falando em trazer registro para vocês, eu vou trazer uma mega novidade daquelas, né? Tá vendo essa camisa que eu tô usando aqui, galera? Ela faz parte da nossa apoiadora aqui do canal, da Minimal Club. A Minimal Club, eu preciso dizer, tem as melhores camisas do Brasil. E o melhor, hein? Camisas pensadas para o sexo masculino, com algodão egípcio. Não desbota, não encolhe e dura muito mais, tá? Ela dura praticamente para sempre. Essa aqui é o estilo que eu gosto, com a golinha um pouco mais alta. E eu tenho uma super novidade para você. Você que está aí para comprar o seu kit com 4 camisas não vai ganhar nem 5, nem 10, nem 15, nem 20. 22% de desconto no código VASCO. Já que você é Vasco, você ganha aí esse presente aqui do canal da nossa parceira. Beleza? Vou deixar o link no primeiro comentário fixado e também na descrição desse vídeo. Vale ressaltar que o código VASCO te dá essa super porcentagem. Vai lá e depois você me fala. É muito estilosa, ela esconde aquela barriguinha, realça um pouco mais o peitoral, então você que tá com aquela barriguinha saliente, meu irmão, ó, vai deitar o cabelo. A minha esposa fica meio chateada quando eu saio com as roupas da Minimal Club. Então, vai lá, corre lá que você vai ficar muito satisfeito. Realmente é muito diferente, tá, galera? O tecido é outro. Enfim, presente dado, vamos voltar ao mercado da bola. Falando do Gabriel Pereira, eu queria falar também sobre outro zagueiro que o Vasco está no aguardo de rescindir o contrato, porque muita gente fala assim: o Diego Carlos é o jogador que a diretoria quer como principal alvo, o segundo é o Gabriel Pereira, o terceiro é o Danilo Barbosa. Calma aí, deixa eu explicar aqui para vocês. O primeiro, sim, é o Diego Carlos. É uma prioridade, é uma alta prioridade. Mas o Gabriel Pereira, ele não deixa de ser prioridade. Ele também está dentro do pacote de prioridades do Vasco. Já o Danilo Barbosa é uma alternativa. Então a gente não tem um plano A, o Diego Carlos, o B, o Gabriel Pereira, e o C, o Danilo Barbosa. Não é isso. O Diego Carlos é a prioridade máxima e o Gabriel Pereira também é um jogador tratado como prioridade. Então o Vasco pretende fechar com 2 zagueiros, tá? Dentro dessa janela de transferências, muito por conta também de alguns aspectos que o Cuesta tem empréstimo. O Vasco pagou pelo empréstimo do jogador até o final da temporada, provavelmente não ficará, então o Vasco já vem com uma reposição e mais um jogador como opção. Então a gente tem aí sim 2 prioridades dentro do mercado. Falando no Diego Carlos, é um jogador que o Vasco vai oferecer cerca de 1,5 milhão de salários, mais luvas sendo ali divididas mensalmente. Para o jogador, o atleta tenta ali a rescisão com o Fenerbahçe, estava no Como da Itália, jogando até muito bem, né? Jogando em alto nível, e a gente vai, obviamente, falar sobre um jogador super alto nível, que é o Diego Carlos, um baita jogador, 33 anos de idade, que se realmente for ser contratado, teremos um baita zagueiro. As definições estão ainda mais para o lado de lá, à espera do que vai acontecer por lá do que do Vasco. O Vasco aguarda e pode aí formalizar uma proposta aquisitiva, né? Junto com luvas, valores pagos por luvas, para contar com o zagueiro de 33 anos. Vamos observar todos os cenários, porque o mercado está agitado, hein? O Danilo Barbosa segue, né, como uma alternativa caso o Vasco não tenha sucesso nesse percurso. Olha só o que eu vou trazer para vocês aqui, que vai gerar um impacto na torcida e em todos aqui nesse vídeo. Informação sobre Campaz lá na Argentina, no Rosário Central. Caiu como uma bomba nos bastidores do Vasco e eu vou explicar para vocês todos os detalhes. Todos nós sabemos que o Vasco vem tentando ali, né, conversando acerca do Brian Rodrigues no América do México. O próprio o empresário do jogador disse que outro agente está tratando do negócio, que as conversas já iniciaram e que teremos uma definição essa semana, porque o empresário vai ao México para definir algumas situações do Brian Rodrigues. Olhando esse cenário, o Rosário Central recebeu, né,
uma sondagem lá do América do México, com muito receio de perder o Brian Rodrigues, foi lá buscar a reposição. E a reposição se chama Campaz, jogador do Rosário Central, jogador da seleção colombiana, que está até muito bem jogando com o Rosário Central nessa temporada. O que aconteceu nesse percurso que explodiu no Vasco? O Rosário Central bateu o pé e não deve negociar o Campaz com o América do México, tá? Essa situação trava a possível saída de Brian Rodrigues, porque as movimentações do América com medo de perder o Brian Rodrigues foi primeiramente ir no Campaz. E o Rosário Central vem fazendo o jogo duro. A informação que chegou até a mim é que o Rosário avisou o América que conta com o colombiano, o Campaz, até o final da temporada, principalmente agora, né, no torneio de clausura, segunda fase do Campeonato Argentino. E o América ficou um pouco receoso porque precisa fazer a recomposição caso saia o Brian Rodrigues. Ah, mas o que você está falando? O Brian Rodrigues não vem mais? Não é isso. A situação ganha um fator de complicação. O Vasco vai ter que se impor um pouco mais e, obviamente, né, o América do México vai ter que buscar, caso perca realmente o Brian Rodrigues, seja para o Vasco ou para outro clube, como alguns da Holanda e do Oriente Médio também foram confirmados pelo empresário do jogador que estão interessados no atleta. A gente pode ter nesse momento, né, um fator complicador e o Vasco se impor um pouco mais nas negociações. E sim, as negociações já começaram, o próprio empresário do jogador já revelou que o Vasco está sim ali nas conversas, os valores giram em torno de 14 milhões de dólares e o Vasco vai ter que fazer um esforcinho a mais para tentar contar com o raio, com Brian Rodrigues. E aí? Eu sei que você quer o Brian Rodrigues no Vasco, eu não tenho dúvida nenhuma. Agora basta a diretoria fazer essa leitura total do torcedor e saber que o torcedor compra qualquer briga se o Brian Rodrigues chegar no Vasco. Impulsiona o plano de sócio, vai estourar em venda de camisas, vai fazer o que tiver que ser feito. O torcedor do Vasco só precisa de alguém com coragem para fazer, que o resto é com ele. Então, atenção a Admar Lopes, Marcos Lamaque, a família Lamaque que já está à frente das negociações. Pode ir sem medo, o torcedor do Vasco não vai deixar vocês a pé, vocês não vão ficar no caminho. Pode ir que o torcedor do Vasco vai comprar a causa. Quer ver? Vou fazer uma pesquisa aqui no final desse vídeo. Quem quer o Brian Rodrigues, deixa o joinha. Vocês vão ver aqui, teremos aí 10, 15, 20 mil visualizações no nosso vídeo e teremos aqui a quantidade de likes semelhante, porque o torcedor do Vasco compra qualquer coisa, a gente vai provar aqui agora nesse vídeo. Beleza? Agradeço muito a sua presença, vale lembrar que 11 da manhã estamos chegando com a nossa live de transmissão do sorteio da Copa do Brasil, você acompanha junto com a gente, ao vivo vamos conversar ali sobre o próximo adversário. Forte abraço, saudações vascaínas, daqui a pouco eu volto com mais informações.